Desenho técnico. Esta é a aula de número 7. Nós vamos hoje estar falando sobre escalas gráficas. Eu sou o professor Paulo Vanucci, engenheiro mecânico e designer de produto. Então, nós vamos estar falando sobre escalas gráficas hoje. Bom, a norma que dita as regras para o uso de escalas é a NBR 8196 de 1999. Vamos primeiro aqui definir o que é escala. Nós estamos utilizando aqui alguns conceitos da apostila de desenho técnico para engenharia do Dr. Marco Antônio Rossi, da Unesp da FAAC. Então, escala é a relação entre a medida do desenho. Então, aqui, por exemplo, nessa figurinha, nós temos aqui o objeto real, temos aqui um desenho e um outro desenho. Então, a relação entre a medida do desenho, tá, que poderiam ser esses dois objetos, e a dimensão do objeto real, que é esse daqui, é o que a gente define como escala. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem um objeto real, ele foi reduzido no desenho, e aqui ele foi ampliado no desenho. Bom, a escala que a gente escolhe, tá? Nós escolhemos trabalhar, vai depender essencialmente do tamanho do nosso objeto. Tá? Se eu tenho um objeto aqui, então essa escala vai depender da altura dele, por exemplo, e do seu comprimento. E também vai depender do formato da folha de papel que eu estou utilizando. Nesse caso, a gente vai usar um A3. As escalas que nós trabalhamos e elas forem de redução, nós vamos pensar o seguinte, nós vamos sempre representar uma escala. Quando você vê principalmente num mapa, tá, você vê lá uma escala desse tipo, ó. O número 1 aqui, 2 pontos, e um número maior em seguida, tá? Isso aqui é 1 para 50. Então, o que significa? Isso aqui é uma escala de redução, tá? Significa que você está pegando o número 1 e que está dividindo pelo número 50. Então, no numerador, o numerador para a gente vai ser igual a unidade, certo? Então, na prática, o que nós estamos fazendo é pegando o objeto real, e colocando ele, reduzindo o seu tamanho e colocando numa folha de papel. Então, nós temos aqui, ó, na escala de redução, se for 1 para 50, então significa que nós estamos fazendo, nós estamos pegando 1 centímetro no desenho da folha de papel, corresponde a 50 centímetros do objeto real. Tá? Se a gente estiver trabalhando com 2 centímetros, 100 centímetros no objeto real. Já as escalas de ampliação, elas vão ter o denominador igual a unidade. Então elas vão aparecer sempre dessa forma. O número unitário vai aparecer depois dos 2 pontos. Então nesse caso é uma ampliação. Então significa o quê? Que 1 centímetro no objeto real corresponde a 5 centímetros no desenho. Tá? Então aqui eu fiz o exemplo do objeto real e aqui na folha de papel ele aumentando de tamanho. Então essa é a escala de ampliação. Aqui nós temos exemplos, por exemplo, da escala 1 para 50. Ela contém então 1 centímetro na folha de papel corresponde a 50 centímetros do objeto real. Se nós trabalharmos com uma escala de 1 para 20, então 1 centímetro no desenho corresponde a 20 centímetros do objeto real. E uma escala 1 para 100 significa que 1 centímetro no desenho corresponde a 100 centímetros do objeto real. Certo? Então, todas aqui nós temos uma escala de redução, certo? Todas de redução.
As escalas de redução, elas vão ser mais empregadas onde? Tá? Nesse caso, nós vamos trabalhar e vão ser mais empregadas tanto na engenharia cartográfica, engenharia civil e arquitetura. Tá? Nós temos aqui uma tabela, a tabela número 1, que ela fornece alguns exemplos de escalas. Então, no caso de uma escala de redução, vai aparecer, por exemplo, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10. Escala natural, os dois números aqui vão ser iguais, tá? 1 para 1. Escala de ampliação, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1. Certo? Então, se a gente for colocar isso numa inequação, então escala 1 para 1, natural. Escala x para 1, então significa que ela é de ampliação, né? O x é maior que 1. Escala 1 para x, a escala de redução, x menor do que 1. Tá, aqui tá invertido, então aqui é menor. Certo? Opa, perdão, tá certo, aqui é maior mesmo, tá certo. Aqui tem que ser um número maior. X maior que 1. Beleza, pessoal. Algumas informações úteis, tá? A palavra escala, que a gente vai colocar, por exemplo, na legenda do nosso desenho. Então, temos aqui, por exemplo, uma legenda. Nós vamos colocar a palavra escala aqui. Para você evitar de colocar a palavra escala, você pode abreviar como ESC. A escala vai ser colocada na legenda, tá, da nossa folha de desenho. As escalas tanto de redução e de ampliação são escalas que a gente chama de numéricas, tá? E também existe a escala gráfica, que é uma representação da escala numérica. Se for necessário o uso de mais de uma escala na mesma folha de desenho, tá? Por exemplo, a gente tem a escala indicada aqui na legenda. Aqui temos a folha de papel e aqui a legenda. A escala está indicada aqui, tá? Mas, se você precisar de mais uma escala na mesma folha de desenho, às vezes você precisa indicar, por exemplo, próximo de um desenho, que é uma escala diferente, então você traz próximo ao desenho a escala que ele trabalha. Então, esse desenho aqui está na escala de 1 para 20, e esse na escala de 1 para 200, tá? A gente tem aqui uma tabelinha, tá? Explicando um pouco do uso da escala, da proporção e dos desenhos. Então, por exemplo, para uma planimetria geral. O que é uma planimetria? Quando a gente seria uma representação de um terreno sem levar em conta o relevo que ele possui, tá? Isso é uma planimetria geral. Para a representação de uma planimetria geral, em seu uso, a escala seria usada, né, seria 1 para 1000, por exemplo. O que isso significa em formas de proporção? Significa que a cada 1000 metros, né, a gente tem uma proporção de 1 milímetro correspondente a 1 metro. Tá? Em que tipos de desenhos a gente vai usar isso? Né? Em plantas de situação, por exemplo. Já em projetos gerais, a gente tem uma escala de 1 para 200, numa proporção de 5 milímetros para 1 metro. Então aqui, 1 metro, a cada 1 metro, né, nós temos aí 200, a escala 1 para 200, tá? Então, a proporção correspondente aqui seria 5 milímetros em 1 metro. E assim por diante, pessoal, tá? Nós temos vários projetos aqui, mostrando o uso, a escala, a proporção e desenhos, tá? Para o uso de escalas, a gente vai usar um instrumento conhecido como escalímetro. Tá? Ele é um instrumento destinado à marcação de medidas na escala de desenho, certo? Ele pode ser encontrado com 2 graduações de escalas, tá? E a gente vai mostrar aqui a que é mais recomendada, tanto para arquitetura
quanto para engenharia civil. Então, as graduações de um escalímetro, que são mais recomendadas e que vem no escalímetro, né, esse aparelho que a gente está vendo aqui, elas são, né, de 1 para 20, por exemplo, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125. Então, cada partezinha que vocês estão vendo aqui, ó, vem uma escala que está indicada aqui. Então, por exemplo, essa daqui é 1 para 50, ela está indicada aqui. Tá? E assim, cada lado aqui a gente vai ter um tipo de escala das que estão mostradas aqui. Uma coisa do escalímetro, tá, pessoal? Você não vai utilizar o escalímetro como régua. Então, você não vai passar um lápis aqui, por exemplo, para traçar uma linha reta. O escalímetro ele só serve para você colocar o ponto inicial aqui e marcar o ponto final do que você está trabalhando. Você não vai fazer traçagem. Para isso, você usa a régua. Tá? Então, normalmente você usa o escalímetro e a régua juntos. Se a gente for trabalhar com uma escala de 1 para 125, onde a gente vai aplicar esse tipo de escala? Então, ela é normalmente usada para representar plantas, como essa que a gente está vendo aqui. Tá? Então, plantas, cortes e fachadas de edifícios, por exemplo, e de casas. Tá? A gente percebe que o detalhamento não é uma coisa muito acentuada nesse caso. A gente vê a planta, tá? Mas a gente não tem os detalhes a gente sabe que tem aqui algumas estruturas, tal, mas não consegue ver com detalhes essa estrutura. Tá? Então, essa seria o uso desse tipo de escala. A escala 1 para 100, tá? Nós já utilizamos com projetos com dimensões reduzidas como residências unifamiliares. Por exemplo, uma planta como essa de uma casa. E aí aparecem as outras escalas, né? 1 para 75, 1 para 50, 1 para 25, 1 para 20. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a escala 1 para 20. Nesse caso, ela fornece ainda para a gente mais detalhes e um tamanho maior, né? Por exemplo, do que a 1 para 100 e a 1 para 125. Tá? Se a gente for para 1 para 75, por exemplo, a gente pode utilizar em plantas de casas, né? Cortes, fachadas, tá? E eles fornecem um detalhamento maior do que a de 100 ou de 125. Já a 1 para 50 a gente usa muito em desenhos com detalhes, tá? Então também é usado em plantas e cortes em projetos. E a 1 para 25 ainda a gente detalha um pouco mais os elementos do que a de 50 e 75. Tá? Esse é um outro exemplo. Então essas são as escalas que aparecem no escalímetro e eu uso. Vamos supor que nós vamos pegar um objeto agora real. Aqui tem um objeto, ele tem 3 metros de comprimento, tá? E aqui 1 metro de largura. Então, nós queremos representar esses 3 metros no papel. Então, está aqui o papel, nós queremos jogar esse objeto reduzido para cá. Como que é a continha que nós vamos fazer para reduzir o objeto? A primeira coisa que você tem que saber é que tem uma escala que a gente vai seguir. Então, a escala que a gente escolheu aqui é 1 para 50. Então, nós estamos reduzindo o objeto para ele caber na folha de papel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimento do objeto, está aqui, e vou transformar ele, no caso metros, né? Nós vamos transformar para centímetro. Porque nós vamos trabalhar no papel, não vai dar para trabalhar com metro no papel, então nós vamos ter que usar em centímetro. Então, passamos aí 3 metros para centímetro, tá? Então, vai ficar aí 300 centímetros. Então, 300 centímetros, nós vamos dividir aqui por 50, que é a escala que a gente está reduzindo. Então, dividido por 50, nós temos 6 centímetros. Tá? Então, no desenho, o comprimento do nosso objeto vai ter 6 centímetros. Então, sempre que eu tiver um objeto que eu tenha a metragem dele, tá? O que eu faço? Eu já divido por 50, transformo
é o centímetro, divido pela escala e eu já vou colocando as medidas aqui. Tá? Então, se aqui tivesse, por exemplo, 2 metros, então 200 centímetros dividido por 50, você já teria o ladinho aqui em centímetros. Agora, se eu tenho um objeto na folha do papel e quero passar para o real, basta você multiplicar por esse lado aqui de 50 da escala. Ok? E aí a gente tem o seguinte, existe uma equaçãozinha, que é a equaçãozinha da escala. A escala nós vamos representar pela letrinha E. A escala nada mais é do que a divisão da medida real do objeto, a medida do desenho, perdão, MD, e a medida real do objeto. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar um exemplo aqui, usando essa equação. Então, MD é a medida do desenho e MR é a medida real do objeto. Então, vamos supor que esse aqui é o meu desenho, tá? Então, o meu desenho, ele tem como medida real, a medida real é a que está na cota. Isso aqui é uma cota. A medida real é a medida que está na cota. Então, a medida real do objeto, que é indicado na cota, tem 20 milímetros. 20 milímetros. Então, vem aqui e coloco 20 aqui. Tá? Então, 20. A medida indicada no desenho é a medida que eu pego a minha régua e venho medir no desenho. Então, com a régua, está dando aqui 40 milímetros. 40 milímetros. 40. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a medida do desenho, que é a medida do desenho, que é 40. Vou dividir por 20, que é a medida real, tá? A medida da cota. Isso vai me dar 2 para 1. Então, essa escala que eu estou trabalhando aqui é 2 para 1. Agora, vamos supor que eu tenho esse objeto aqui, o segundo objeto. Nós temos aqui a medida real do objeto, que é indicado na cota. Ela tem uma medida de 50 milímetros. Tá? Se eu for medir com a régua, ela está dando 50 milímetros também. Se eu dividir a medida real, a medida do desenho, né, que é indicado na régua, pela medida na cota, que é de 50, vai dar apenas 1. Então, 50 por 50 dá 1. Isso é a mesma coisa de 1 para 1. Então, essa escala que eu estou trabalhando é 1 para 1. Agora, se eu pegar, por exemplo, essa terceira, a medida real do objeto é 250. A medida no desenho é 50. Então, vai ficar 50 dividido por 250. Isso vai dar 1 para 5. Então, a escala que eu estou trabalhando aqui é 1 para 5. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue criar escalas também. Então, por exemplo, vamos dar esse exemplo aqui, ó, indicar as medidas conforme a escala dada. Vou dar uns exercícios para vocês na sala de aula. Como que vai funcionar? Eu vou fornecer para vocês a escala. Então, a escala vai aparecer aqui, ó, 1 para 5. Então, você já tem essa escala, tá? Que seria a letra I. Você já tem a escala. Qual que é a medida do desenho? Então, a medida do desenho, essa vocês não vão ter. Aqui eu já coloquei, tá? Essa medida já está aqui. Mas a medida a medida real do objeto, que está aqui, ó, essa em verde, essa aqui eu já coloquei, tá? Mas lá no desenho vocês não vão ter. Então, esse número aqui não vai aparecer para vocês. O que vocês conseguem obter é essa medida aqui, ó, em azul. Vocês vão obter com a régua. Então, você vai com a sua régua, tá? Vai medir esse comprimento e vai ver quanto que vai dar. 20 milímetros. Você vem aqui, nessa equaçãozinha, coloca o valor do MD, que é 20 milímetros, e aí faz a continha em cruz, que vai dar o MR que tanto você quer. Vai dar 100 milímetros. Então, a medida que você vai colocar aqui, que é a medida real do objeto, é 100 milímetros. Então, para cada
medida aqui, ó, desse objeto, vocês vão ter que fazer os exercícios e colocar essas medidas. Então basta você pegar, vir com a régua em cada parte, medir isso aqui e multiplicar por 5. Tá? Então vem com a régua, mede aqui e multiplica por 5. Vem com a régua aqui, mede e multiplica por 5. E assim você vai obtendo todas as cotas aqui, que é o que você vai fazer. Você vai colocar todas as cotas aqui. Certo? Então esse é o exercício que eu vou passar em sala de aula. Bom, como é que eu vou trabalhar com o escalímetro agora, pessoal? Isso aqui, ó, que eu expliquei para vocês, isso aqui, se a gente for trabalhar com régua. Agora, existe uma maneira mais fácil do que trabalhar com a régua? Existe. O escalímetro. Então o escalímetro funciona assim. Nós vamos pegar aqui um lado do escalímetro que contém a escala 1 para 100. Então, na escala 1 para 100, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e perceber que tem 0, 1, 2, 3. Como ele já quer que a gente trabalhe na escala 1 para 100, o que eu vou fazer? Eu vou assumir que cada unidade dessa daqui, para mim, vai ser igual a 1 metro. Tá? Se eu fizer isso, significa que 1 metro está aqui, meio metro está aqui, que é 50 centímetros. Então, cada pedacinho desse, ó, tem quanto? Tem 10 centímetros. Tá? Então, se eu for traçar um desenho de uma parte ali, por exemplo, de um objeto, eu quero um objeto de 50 centímetros. Então, eu já tenho 50 centímetros aqui. 1,5 metro. 1,5 metro está aqui. 2 metros. 3 metros. E assim por diante. Então, ele já faz essa conta para a gente direto. Tá? Se eu for trabalhar, por exemplo, com 1 para 20, tá? O que eu vou fazer? Na escala 1 para 20, a redução, ela é, nesse caso aqui, ó, o metro aqui é muito maior do que esse metro de 1 para 100. Tá? Essa escala é maior. Então, o zero do escalímetro está aqui. 1 metro nosso está onde? Está lá. Então, esse é o nosso metro. E meio metro está aqui. Tá? Então, cada pedaço desse aqui, ó, tem 10 centímetros. Certo? 10 centímetros. Aí, cada pedacinho desse aqui, ó, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Tá? 10 centímetros. E cada pedacinho desse aqui tem 2 centímetros. Tá? Cada pedacinho desse aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Aqui nós temos meio metro, tá? 10 centímetros, 20 centímetros, 30. E é assim que a gente vai usar o escalímetro. Numa escala de 1 para 50, por exemplo, como essa, então, no 1 para 50, aqui temos o 0. O 1 está aqui. Então, o nosso metro vai ser isso aqui. Meio metro está aqui, ó. Meio metro está aqui. Tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 divisões, né? Então, aqui são 50 centímetros, 40 centímetros, 30 e assim por diante. Tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar com o escalímetro. Então, um exercício que eu vou passar para vocês é o seguinte. Vou passar uma figura como essa, que vocês estão vendo que não tem medidas aqui, desse lado, nem aqui, desse lado, esse pedaço. Todos os lados aqui não tem medidas. Só que eu dei uma escala para vocês, 1 para 50. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu escalímetro, vai escolher o lado dele, que é 1 para 50, vai trazer o escalímetro aqui para cada parte da medida, tá? Então, 1 para 50. Você vai colocar o escalímetro, o 0, na medida batendo aqui, ó, no início, e vai contar quanto que ele tem de comprimento. Então, ele tem 1 metro. Aí aqui, ó, 1 metro, né? 1 metro e 10, e 20, e 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, ele tem 1,90 m de comprimento essa parte. E aí você vai fazer isso para todos os lados, e completando a figura com a metragem. Tá? Então aqui tem 1,90 m,
Aqui, por exemplo, vai ter um pouco mais de 1,90 m, aqui um pouco menos de 1,90 m. Tá? Você vai medindo com escalímetro. E aí eu vou dar várias figuras com várias escalas, você vai fazer a mesma coisa. Então a gente percebe o quê? Que as escalas, na escala de 1 para 20, por exemplo, o metro é muito maior do que 1 metro na escala de 1 para 25. Na escala de 1 para 100, a metragem é muito menor, tá? Porque a redução aqui é maior, tá? Ok. E se a gente for trabalhar com uma planta baixa, por exemplo, tá? Se vocês forem nesse vídeo aqui, pessoal, do YouTube, é bem legal, depois vocês dão uma olhada, tá? Só pegar o endereço aqui. Então você tem a planta baixa e nós temos a escala de 1 para 50. Quanto que vai ser esse lado aqui medindo pelo escalímetro? Então nós vamos pegar aqui o escalímetro, 1 para 50, vamos trazer ele para o lado, um dos lados da planta, nós vamos igualar o zero aqui e vamos contar quanto tem, né, de metragem aqui. Então, ó, 0, aqui tem 1 metro, 2 metros, e aqui tem 3 metros. Então, esse lado da planta tem 3 metros de comprimento. Tá? É assim que vocês vão medir quanto que tem um dos lados aí da planta. Ok, então nós terminamos essa parte de escalas e a gente se vê na próxima aula. Então, bons estudos, pessoal. Até a próxima.